porque é importante cortar a raiz do mal das nossas vidas. E diz assim, todos encontraram Mateus capítulo 3, versículos número 1, versículo 6, diz: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele de Jerusalém, toda a Judéia e toda a província, adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Fazer uma pergunta. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora, versículo 10, está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então a Bíblia fala aqui, que veio dizer que João Batista ele pregava a palavra e a multidão o acompanhava, como o pastor falou no início da mensagem. A multidão o acompanhava, e essa multidão que acompanhava João Batista eram pessoas que estavam iniciando a vida com Deus. Elas estavam começando a conhecer que as práticas que elas estavam tendo estavam erradas, estavam totalmente fora da palavra de Deus. E elas estavam ali no primeiro encontro delas com Deus. E João Batista pregava para que houvesse o quê? Arrependimento em si. E a pessoa entendia que ela estava no pecado, ali, naquela prática errada, ela se arrependia e ela recebia ali Jesus. E ela, o que ela fazia? Ela se decidia o quê? Pelo batismo nas águas. E ela ali, perto do Jordão, mesmo do Jordão, porque ele pregava próximo ali ao Jordão, ele ia lá e descia as pessoas as águas do batismo. E aí era o primeiro encontro daquela pessoa com Jesus, ou seja, o encontro daquele pecador que se arrependeu dos seus pecados e ali se arrependeu de todo o coração e descia ali as águas do batismo e recebia Jesus na condição de Senhor e Salvador. E todo o ministério de João Batista era assim. Então, por isso que o nome dele ficou conhecido como João Batista, porque ele batizou muitas pessoas, ou seja, ele levou muitas almas ao batismo aqui, nas águas. Então, aqui mostra a importância do batismo, mostra também a importância do arrependimento. Só que hoje nós não vamos frisar esse grupo, que foi batizado. Nós vamos frisar um outro grupo, que é esse grupo que está descrito aí no texto, que é o grupo dos fariseus e dos saduceus. Quem era esse povo? Esse povo, irmãos, era um povo que acompanhava ali as pregações de João Batista. Mas eles acompanhavam não com uma intenção boa. Eles acompanhavam as pregações de João Batista para ali ficar lançando, muitas das vezes, questões religiosas e tentarem combater contra a verdade que estava sendo ensinada. Então, eram grupos de gente religiosa que acompanhava ali o ministério de João Batista, mas não para ajudar a somar, mas para atrapalhar. Eram pessoas que até conheciam as leis de Moisés, mas não viviam e não praticavam. E o problema era isso. Por isso que João Batista se refere a essas pessoas e fala assim: olha,
Ou raça de víboras? Olha, é preciso ser gerado em vocês o arrependimento que? Sincero. Por quê? Aquelas pessoas estavam ali, mas elas não estavam praticando a verdade. E ainda ficavam condenando as pessoas que estavam vindo ali ter um encontro com Cristo. Ou seja, elas ficavam ali para atrapalhar os novos convertidos. Ou seja, aquelas pessoas que estavam iniciando uma nova vida com quem? Com Cristo. Irmãos, a gente tem que pedir para Deus o discernimento para a gente nunca ser usado por farisaísmo. Ou seja, aquela pessoa que ela já está ali no caminho, ela conhece muito bem as Escrituras e a palavra, ela entende muito bem quem é Jesus e ela já sabe que é certo e que é errado. Quando que a gente se encaixa na condição ali do fariseu, do saduceu? Quando a gente vai perdendo a essência da palavra de Deus e a gente vai se tornando religioso. E a gente faz ali do evangelho uma religião. E, muitas das vezes, não há a prática real da palavra de quem? De Deus. A pessoa é só mais um religioso, ou seja, se diz ali ter uma religião, mas não pratica, não segue, não vive. Sendo que Jesus não é religião. Jesus é o Filho de Deus que veio trazer ao mundo a oportunidade de salvar a salvação. E quantas pessoas não estão assim, irmãos? Se encaixando no grupo dos saduceus e dos fariseus, de pessoas que estão se tornando altamente religiosas, mas não praticantes da palavra e da verdade. Na vida dessas pessoas, sim, existe um perigo espiritual. Por quê? Porque se ela for encontrada dessa forma, conhecendo a palavra, e não praticando, e não vivendo, e não fazendo conforme as Escrituras, ela pode perder a salvação. Se essa pessoa, ela tiver ali o momento aonde Deus for cobrar dela, ali, e Deus requerer dela todos os atos praticados aqui na terra, ela pode ali acabar perdendo a salvação. Era mais preocupante ali para João Batista o povo fariseu, o saduceu, que era um povo religioso, que não queria aceitar a verdade, praticar e viver, do que as pessoas que talvez estavam cheias de pecados, mas estavam se arrependendo e estavam recebendo Jesus na condição do Senhor e Salvador. Então, quem estava correndo risco ali, um perigo espiritual, eram aquelas pessoas que eram altamente religiosas, mas não praticavam a palavra e estavam vivendo debaixo de um engano. E elas ainda tentavam atrapalhar os novos convertidos. Ou seja, elas achavam que aquelas pessoas que estavam iniciando com Cristo teriam uma oportunidade ou não teriam uma chance, né? E elas ficavam ali para vigiar tudo que João Batista ia pregar e ia falar, né? Seria descer aquelas pessoas nas águas, e era, irmãos, infelizmente, uma hipocrisia tamanha, uma hipocrisia muito grande. Durante ali o percurso, né? Ali da ministração, aonde João Batista fazia ali o batismo. Então tinha as pessoas que estavam ali realmente porque queriam Jesus, queriam um encontro com Deus, queriam receber e se arrepender dos seus pecados, e tinha aquelas pessoas que estavam ali só com dogmas religiosos, com crenças, mas não eram praticantes da palavra, e ainda ficavam ali para prejudicar como que João Batista ali fazia o ministério dele, realizar a obra de Deus na vida de outras pessoas, ou seja, sendo ali pedra de tropeço e atrapalho. Por isso que João Batista vai e fala para eles: olha, uma raça de víboras, precisa ser gerado em vocês o quê? Um arrependimento que sincero. Irmãos, é isso que não pode ocorrer numa vida de uma pessoa que se diz cristã. Ela conhecendo a palavra, ela conhecendo a verdade, e ela ser voltada ao farisaísmo. Ou seja, ela começar a negligenciar a palavra de Deus, a desobedecer, e ainda achar que ela vai ganhar salvação, mesmo estando fora da palavra de quem? De Deus. O que precisa ser gerado na vida da pessoa? Um
um arrependimento e um conselho. E quando a pessoa está muito voltada à religião, quando ela já se tornou uma religiosa, ela sempre vai achar que ela está certa. E ela sempre vai achar que do jeito que ela está vivendo, do jeito que ela está fazendo, está bom. E não está. Nós precisamos ser praticantes da palavra, praticantes da verdade, vivermos o que ensina as Escrituras. Tome cuidado para a sua mente não voltar-se totalmente a uma religião, ao ponto de você não querer mais obedecer à palavra de Deus, seguir o que Cristo faz, ao ponto de você nem se arrepender dos seus erros e falhas e não gerar na sua vida um conceito verdadeiro, um coração limpo e sincero diante de quem? De Deus, que reconhece os seus erros, as suas falhas, que nem seja o quê? De mudança em sua vida em todas as áreas. E continua aí, vamos lá, a palavra de Deus. Então esse grupo sim estava correndo um grande risco. Estava, pastora, estava. Então diz aí, olha. Então, que ocorreu? E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham aos batismos, diziam: ó raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, vocês ainda não entenderam que tudo que a gente faz aqui na terra, um dia a gente vai prestar contas diante de Deus. Era sobre isso que o Marcos estava falando, irmãos. Todas as nossas práticas, atos, vão ser prestados contas diante de quem? De Deus. É por isso que ninguém precisa condenar e nem julgar ninguém. Cada um vai prestar conta de si, por todos os seus atos praticados, por tudo aquilo que fez e por tudo aquilo que deixou de fazer. E não tem como fugir da ira futura. Ou seja, se a pessoa não quiser se arrepender, não quiser se aposentar, não querer parar de fazer aquilo que está fora da palavra, ela também tem que estar disposta a enfrentar a ira futura. Ou seja, ela tem que estar disposta a prestar contas diante de quem? Do Senhor. E ali ser decidido a alma dela eternamente. Ou seja, o conselho de uma pessoa, então, ele se dá em vida. Depois que a pessoa parte, não tem como mais não. Ou seja, a única forma da pessoa consertar e se arrepender é em vida. O que a Bíblia diz? Depois que a pessoa parte dessa terra, o que acontece ali com ela? Vai vir sobre ela o quê? O juízo. Então ali se encerrou o tempo dela aqui. Então, para se consertar, irmãos, ter uma nova vida, a pessoa tem que se decidir por Jesus em vida. Depois não tem como mais decidir. Não tem, pastor? Não tem como mais. Ou seja, são os atos praticados aqui, os comportamentos feitos aqui, se houve ou não arrependimento e conselho, que vão decidir se ela vai adentrar a vida eterna para com Deus. Se ali vai haver para ela salvação ou não. Se ela recebeu aqui, aceitou eternamente Jesus Cristo na condição de Senhor e Salvador da sua vida. E se ela realmente se arrependeu de todo o coração e de todas as suas práticas e abandonou, ou até no último segundo da vida dela, no momento da partida, se foi realmente gerado um arrependimento que sincero de todo o coração. É disso que vai depender. Porque depois que a pessoa partir, já vem sobre ela um juízo. E ela tem que estar disposta a enfrentar, irmãos. Se ela não gerou em si um conserto e um arrependimento. É por isso que no grande dia, Jesus vai falar, que hoje é o nosso intercessor, é o nosso ajudador, é o amor, o resgate, a graça. Ele vai falar com muitas pessoas, apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Com quem que Jesus vai falar isso? Com aqueles que não quiseram andar nas Escrituras, com aqueles que não quiseram se arrepender, mesmo tendo a oportunidade do arrependimento, aquelas pessoas que não quiseram mudança, irmãos, mesmo tendo a graça sendo oferecida, não aceitaram, não quiseram, rejeitaram a Cristo, rejeitaram Jesus, não quiseram conhecer Jesus. Jesus também vai conhecê-las no grande dia do juízo, não vai reconhecê-las também, porque elas não reconheceram Jesus em vida, não reconheceram Cristo ali em vida. Então, esse povo é o grupo mais perigoso. O povo está preso na religião,
não pratica a palavra, não vive o que as Escrituras diz e nem é gerado arrependimento. Continua dizendo aí João Batista fala, uma pregação intensa de correção, de exortação. Ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele falou assim: vocês são árvores, vocês precisam produzir frutos de arrependimento. Irmãos, nós temos que produzir frutos de arrependimento verdadeiro e sincero. Você identificou: não, pastor, eu errei, eu falhei. Nessa área eu falei com Deus, eu errei. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o seu erro. Toda pessoa que erra, falha, que faz algo fora da palavra, que sai das Escrituras, que sai do plano de Deus, precisa reconhecer. Você tem que reconhecer: eu errei, estou errado. Não é Jesus que errou, Jesus não era, foi eu que errei. E você chegar, o segundo seguinte, já pedir perdão para quem? Para Deus. Um perdão sincero, de todo o coração. Não é uma coisa fingida, que a pessoa ela pede perdão, aí amanhã ela já está fazendo a mesma coisa, tendo a mesma atitude. Não, é um perdão o quê? Sincero. Você se arrepender de todo o coração. Isso aqui eu não faço mais, isso aqui eu vou rejeitar. Não, o diabo não me engana mais nisso. Satanás, sai da minha vida. Você estiver ruim, sai da minha mente. Um comportamento ruim, não ando mais com a marca ruim, não dou mais atenção nisso aqui. Não faço mais essa prática. Isso aqui está em desacordo com a palavra de Deus. Não vou viver isso. Não vou ter mais esse comportamento. É uma decisão. Tem que partir de dentro da pessoa. Não é ninguém te influenciando. Você realmente se arrepender de todo o coração, reconhecer o seu erro, só vai. Nem que seja no segundo seguinte, mas tem que ser no segundo seguinte, pode ficar deixando passar. Por quê? Se chegar nessa hora, ou se Jesus voltar e buscar a igreja, e for a hora, já não vai mais dar tempo de se arrepender e consertar, porque o conserto é em vida, amém, povo de Deus. Quando a gente está respirando, né? Aí você pode se consertar. Você abre os olhos, acordou, ainda dá tempo de se consertar e de mudar. Aí continua, diz, produzir, versículo 8, frutos dignos de arrependimento. Aí versículo 9, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então é como se João Batista falasse assim: não dá desculpa não, que vocês são filhos de Abraão, que vocês são descendentes de fulano, ciclano, beltrano, que isso aí é só uma desculpa para um homem. Isso aí João Batista já sabia, que aquele povo descendia de uma nação, de um povo que é abençoado. Mas não adianta descender de um povo abençoado e não ser praticante da bênção. Amém, povo de Deus? É aquela pessoa que quer escorar como muleta na vida de uma outra pessoa que tem uma vida espiritual ali com Deus. É aquela pessoa que ela quer escorar como muleta na vida de oração do pai e da mãe, do avô, da avó, né? Ou quer escorar como muleta na vida de oração do tio, da tia, do irmão, da irmã, do marido, da esposa, do filho. Aí ela fala assim: não, porque essa pessoa do meu familiar é muito de Deus, ele ora por mim, ele busca por mim. Não, irmãos, chega de ser muleta, né? De ficar ali escorando na vida das pessoas, na vida espiritual das pessoas. Você precisa criar a sua comunhão com quem? Com Deus. Salvação é individual. Para de ficar dependente de oração. Tem gente que é dependente de oração do fulano, do ciclano, do beltrano. Aí ela fala assim: eu não vou não. Mas você ora lá por mim, né? Tem gente que é assim: você busca por mim. Não, irmãos, é isso aí, escorar na vida espiritual de outra pessoa. Esse povo pegava como desculpa o fato deles serem descendentes de Abraão para continuar errando e falhando. E eles eram só religiosos que não eram praticantes da palavra da verdade. Estavam sendo usados debaixo da hipocrisia e ainda atrapalhando os novos convertidos. Olha para você ver que coisa, né? Que situação. E João Batista estava falando: seja gerado em vocês o fruto do arrependimento, porque não vai dar certo dessa forma. Vai chegar uma hora que vocês vão prestar conta diante de quem? De Deus. O juízo vai vir, irmãos, sobre todo mundo que não pratica a palavra, vai prestar conta diante de Deus.
Todo mundo que não anda segundo a verdade vai prestar conta diante de Deus. Sem ninguém precisa se preocupar. Ah, pastor, todo mundo fez algo errado, está fora da palavra. Quem vai prestar conta, não vai prestar conta diante de Deus. Isso não é uma preocupação que cabe a nós, na nossa cabeça. Nós temos que nos preocupar com a nossa o quê? Salvação. Se nós estamos praticando a palavra, vivemos as Escrituras, se a nossa vida está em comunhão com quem? Com Deus. Porque senão também nós prestaremos contas diante do Senhor. Então não pode estar se escorando na descendência de onde veio, ou de qual descendência que veio, né? Ou de que grupo a pessoa é pertencente. A gente muitas vezes se escora na placa, né? Da igreja, do ministério que ela é, se escora, né? Na religião que ela é, sendo que Jesus não é religião. Ou se escora até no descendente. Né? Ela pensa assim, porque a minha família sempre foi da igreja, as pessoas da minha casa sempre foram da igreja, e ela acha que ela é mais importante por causa disso, e ela continua fazendo as coisas erradas e acha que está tudo certo, e não é assim. Que seja gerado o fruto do arrependimento e do conselho. Amém, povo de Deus. Aí a pessoa precisa entender isso. Por que a pessoa precisa entender isso? O próprio João Batista falou, porque até das pedras, imagina a pedra lá, tática no campo, se Deus quiser, Ele pode suscitar ali que as pedras o que? Falem a palavra de quem? De Deus. Ele pode fazer, porque o poder de quem? De Deus, amém, povo de Deus. O poder de Deus pode fazer o quê? Coisas o quê? Extraordinárias. Você pode ler os textos bíblicos, o poder de Deus lá fazendo milagres, maravilhas, sinais, prodígios, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Então, se Deus quisesse até que as pedras ali falassem da palavra de Deus, as pedras seriam suscitadas como filhos de Abraão. Então, para Deus, a pessoa ser de uma descendência abençoada, não fazer o que a Bíblia diz, não tem valor o quê? Algum. Você está entendendo o que eu estou falando? A pessoa, porque eu sou da família de todo mundo que serve a Deus, de todo mundo que está na igreja, mas você não pratica a palavra, não há valor nenhum nisso. Amém, povo de Deus? Porque a salvação é individual. Cada um tem que criar a sua comunhão com quem? Com Deus, ter a sua vida com Deus e voltar-se à verdade, à palavra e à prática das Escrituras. E diz aqui para nós encerrarmos. Olha o que diz, olha como que a realidade da palavra de Deus nos deixa claro. Então ele fala isso, né? E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Deus pode levantar filhos de Abraão em qualquer lugar. É isso que João Batista queria dizer. Não precisava se escorar nisso não. E diz assim, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Olha para você ver. E Deus ainda deixa claro para nós, através da pregação de João Batista, que toda árvore que fosse encontrada e não produzisse bom fruto, ela seria totalmente cortada e lançada no fogo. O que quer dizer isso, irmãos? Que um dia vai haver ali, irmãos, o julgamento. E quem não for achado praticando a verdade, né, sendo conhecido na palavra, que não gerou no seu coração arrependimento, que não se decidiu aqui em vida por Jesus, pela palavra, pela verdade, irmãos, não quis um conserto na sua vida, vai adentrar a condenação eterna. Por escolha o quê? Própria. Porque a oportunidade, o ensino da palavra de Deus tem sido dado. O Evangelho, que é o poder de Deus, a verdade tem sido pregada. E no dia que o machado for posto à raiz, for a hora de cortar a árvore, se aquela árvore não for frutífera, não estiver dando frutos bons, além de ser cortada, vai acontecer que ela ainda vai perder a bênção. E vai ser lançada no fogo. Para ser o quê? Queimada. É igual lenha. Quando você pega a lenha que está seca, né? O que você pega a lenha que já está seca? Da árvore que não produz mais. A pessoa vai colocar o quê? Para fazer o quê? Fazer ali um forno de lenha, né? Esquentar uma coisa, né? Esquentar uma água, é isso que a pessoa faz. Quem vai ficar lá juntando lenha velha? Ninguém faz isso. Alguém faz isso? Não faz. Coloca lá no fogo para queimar. Então a árvore que não é frutífera, que não produz mais,
não está dando frutos espirituais, se o machado for posto na raiz dela, ela vai entrar em condenação. Porque não houve o que? Arrependimento. Irmãos, inferno é uma coisa real. E é só para quem não decide nessa vida o que? Arrependimento. Para quem nessa vida não quer o quê? Sim. Para quem nessa vida não quer uma nova o quê? Uma nova chance. Para quem nessa vida rejeitar Jesus, irmãos. Para quem nessa vida dar ouvido ao mal e rejeitar o caminho que é Jesus Cristo. Mas para aquela pessoa que ela aceitar a palavra, ela se arrepender, ela se consertar, Jesus tem preparado para ela a vida o quê? Eterna. Amém, povo de Deus. Vamos aplaudir Jesus pela palavra.